sendo o andar, né? Almas queridas, bom estarmos aqui. Agradeçamos a Deus, a Jesus, à espiritualidade, por esta bênção que se renova. Nosso filho e dirigente reportou-se a algumas palavras e ideias que nos auxiliarão na exposição de hoje. Ele, por mais de uma vez, usou a expressão remodelação, remodelar. Também se reportou a um futuro melhor para a humanidade, para nós. E terminou dizendo que isto tudo, o remodelar e o futuro melhor, dependem fundamentalmente de nós. Isto nos remete a uma das leis divinas, através das quais Deus regula a vida material, expressa na natureza, e a vida moral, a vida do espírito. Deus, sendo absoluto e infinito, a tudo administra através de leis igualmente infinitas e absolutas. Talvez a lei das leis, a lei síntese de todas as leis, seja o amor. Mas para atingirmos o amor na plenitude desejável, precisamos de outras leis. Dentre estas outras leis, cite-se a lei do progresso. Sem o progresso, permaneceríamos indefinidamente nos estágios primários da evolução e não atingiríamos a plenitude, a meta, a perfeição relativa, que é a nossa destinação gloriosa. Sem a lei do progresso, tudo perde a significação. Se não fosse objetivando algum progresso, falando de mim agora por um pouco, eu não andaria hoje 310 quilômetros
para vir e voltar. Se isto nada me acrescentasse, o que vou fazer em Andradina? Estudar para quê? Se ao término deste esforço, deste investimento, eu continuarei rigorosamente o mesmo. Sem que o progresso permeie vossas atitudes, falando agora de vocês, com carinho, pergunto: o que vocês vieram fazer aqui nesta noite, hoje? Ficassem em casa, esparramados no sofá, palmilhando a vida pela lei do menor esforço, comendo, bebendo, entediando-se, assistindo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, sem a perspectiva do progresso, repita-se, para avançar, tudo perde a significação. Trabalhar para quê? Mandar os nossos filhos, netos, para a escola? Qual o sentido? Permaneçam analfabetos, ignorantes. Percebemos assim, queridos, que, conscientes ou não, temos todos nós um anseio pelo melhor que o nosso Isaías destacou. Todos nós ansiamos positivamente por sermos diferentes do que temos sido até aqui. E Deus, perfeito, na sua sabedoria, inoculou em nós esta ânsia pelo melhor, este desejo de buscar o crescimento. É por esta razão que Deus, que a vida, que a lei do progresso toleram um certo marasmo, uma certa acomodação por um certo período. Mas dia chega que vai nos avassalar um comichão, uma sede, uma fome, um tédio, um cansaço da mesmice, e seremos constrangidos pela vida, pela lei do progresso, incita em nós a sairmos da condição em que nos encontramos. E assim compreendemos, queridos, porque Deus nos fez essencialmente perfeitos, mas inacabados. Se Deus nos tivesse feito perfeitos, como somos intrinsecamente, no mais profundo do ser, somos criaturas perfeitas. Mas se Deus nos tivesse feito tão bem, acabados, nós teríamos sido condenados à inutilidade. Todos saberíamos tudo
ninguém dependeria de ninguém para nada, não haveria interdependência, não haveria cooperação, não haveria solidariedade. Palavras como auxílio, ajuda, apoio seriam desconhecidas e desnecessárias. A caridade inútil, porque todos seriam autossuficientes. Não precisaríamos de ninguém para nada, se Deus nos tivesse feito criaturas acabadas. Nada por conquistar, nada por aprender, nada por acrescentar. Ele nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o mais possível. E aí instituiu também, junto com o amor, junto com o progresso, a lei do trabalho. Pelo trabalho, nós nos tornamos úteis uns aos outros, na reciprocidade, filha da interdependência, gerando cooperação. Eu necessito de muitos e todos necessitamos de todos. Sempre. E Deus fez mais. Colocou-nos a todos, sem exceção, entre criaturas que nos são inferiores, não vai aí nenhum complexo de superioridade, e entre criaturas que nos são superiores. E também não se alimente, só por isto, nenhum complexo de inferioridade. Estamos colocados entre dois universos. Um composto pelos que sabem menos, que podem menos, e um outro universo composto pelas almas que sabem mais, que podem mais. E Deus espera que aprendamos, que cresçamos, que nos inspiremos nos que nos estão acima, para evoluirmos, crescermos, expandirmos, melhorarmos, e também para que cooperemos com aqueles que estão vindo na nossa retaguarda, de tal maneira que não há no universo nenhum ser que não precise de outrem para alguma coisa e não tenha algo a oferecer a outrem que está na expectativa de receber desta pessoa alguma coisa. Isto é um padrão cósmico, esta interdependência. E o nosso tema de hoje, missão dos espíritas, está inserido, não por acaso, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, a doutrina espírita organizada como se encontra, está na Terra há 160 anos, mais ou menos.
E nós estamos encarnados, matriculados numa escola espírita. Missão dos espíritas, em outras palavras, o que Deus, o que o Cristo, o que a vida, o que a espiritualidade, o que a humanidade encarnada e, por extensão, a humanidade desencarnada espera de nós. Nós já recebemos, isto já foi estudado aqui. Estamos apenas recordando para retomar o espírito de sequência do estudo. Nós já tivemos a cooperação de incontáveis espíritos ao longo da história da humanidade. Citemos alguns que se destacaram: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, todos os profetas, aqueles que estão inseridos no Velho Testamento e muitos outros que não ficaram registrados na história. Eles vieram antes, trazendo a contribuição deles para a construção do melhor. E o trabalho destes pioneiros foi extremamente árduo. Tiveram que semear a ideia do Deus único para povos selvagens, bárbaros, que não estavam em condições de compreender um Deus todo amor, todo bondade, todo misericórdia. Daí a crença naquele Deus antropomórfico, naquele Deus homem, com as virtudes, os defeitos, os vícios e as imperfeições dos homens, porque era como eles conseguiam conceber. Mas não deixaram de trazer uma excepcional contribuição para a humanidade. Vieram os filósofos, os grandes trabalhadores da humanidade, em todas as áreas, nas artes, na cultura, nas ciências, na política, na economia, no direito. Até hoje, a humanidade se inspira no direito romano, que foi muito avançado para a época. Certas noções, até hoje admitidas, aceitas, praticadas, são oriundas do direito romano. A filosofia grega, vieram os trabalhadores contemporâneos de Jesus, o próprio mestre em pessoa, e com ele todo um exército de trabalhadores. Quando ele realiza a ascensão na Galileia, depois da sua morte e ressurreição, ele se apresenta pela última vez naquele contexto histórico já para 500 discípulos, formando uma equipe de trabalhadores que saíram pelo mundo pregando o Evangelho, vivendo e morrendo pela causa do Evangelho. Os cristãos primitivos, fala-se em 1 milhão de cristãos que se permitiram imolar
nas arenas romanas, mortos à espada, mortos por flechas envenenadas, atados aos postes, untados de azeite, transformados em tochas vivas, devorados pelas feras. Para se ter uma ideia, ainda no 3º século da era cristã, instituiu-se prêmio para quem conseguisse criar técnicas novas de tortura aos cristãos. Instituíram-se prêmios. E quantos do Cristo a esta parte trabalharam dando um salto, Allan Kardec no século XIX, com os médiuns, Leon Denis e tantos outros que formaram aquela legião de trabalhadores. E assim tem sido em todos os tempos, em todos os ramos do conhecimento. E aqui estamos nós, nesta noite, refletindo neste tópico, missão dos espíritas, com o nosso filho dirigente, propondo-nos, com Emmanuel, a remodelação, criar um novo modelo, retipar, se quisermos construir uma outra palavra, refazer-nos, converter-nos, reformar-nos, transformar-nos, modificar-nos, porque como somos, está bem, se comparados ao que fomos, mas comparando o que somos com o nosso potencial divino, estamos muito distantes do ideal. E esse mundo melhor que está sendo construído, estamos na alvorada deste mundo novo. E não por acaso a doutrina espírita chega para estes tempos. Porque agora que o homem, através da ciência, da tecnologia, penetra o macrocosmo com a mesma naturalidade e competência com que penetra o mundo microscópico. Este homem que viaja através de aparelhos velozes, diminuindo as distâncias, otimizando o tempo. Este homem que conquista a natureza, que controla os fenômenos naturais, que estabelece pontes, que facilita a comunicação, o intercâmbio entre os povos, o comércio, a indústria, a cooperação entre as nações. Veja-se, no momento, as Olimpíadas. Possível graças à ciência, graças à tecnologia, graças ao progresso. Que fenômeno extraordinário! Em tempo real, assistimos eventos esportivos que estão acontecendo a milhares de quilômetros. Esta humanidade necessita de uma filosofia à altura dos novos tempos,
precisa de uma religião filosófica e científica à altura das novas exigências. Agora que o homem devassa o universo, já conseguindo enviar aparelhos para fora do sistema solar, rastreia bilhões de corpos no universo, através das lentes poderosas dos telescópios. Este homem exige, espera, merece uma filosofia religiosa diferente, melhor, adequada a estes tempos. Seria inconcebível, incoerente, inaceitável este homem que devassa o universo ter que continuar a acreditar no inferno localizado, no céu localizado, e exclusivo este céu para alguns que creem de uma certa forma, com exclusão de uma multidão de pensadores, querer impor a fé cega, sem lógica, sem razão, sem estar estribada no raciocínio, no bom senso, para dizer que esta humanidade merece e precisa e espera pela ciência espírita, pela doutrina espírita. Missão dos espíritas. Poderíamos pontuar ao infinito, mas podemos também resumir, e é o que faremos. Missão dos espíritas, conhecer a doutrina que professa, conhecer a doutrina que professa, o que é o Espiritismo, quais os seus princípios básicos, e a partir daí, deste conhecimento, começar a internalizá-lo em nós, remodelarmos-nos à luz da doutrina espírita, para que o nosso modo de pensar seja o modo espírita de pensar, para que o nosso modo de sentir seja o modo de sentir espírita, para que o nosso modo de ouvir seja o modo espírita de ouvir, para que o nosso modo de viver seja o modo espírita de viver. O espírita não vai nenhum preconceito, não pode ser mais do mesmo. Aposentemos as nossas velas, aposentemos os nossos paramentos exteriores, aposentemos as crenças ultramontanas, superadas, arcaicas, superemos as ideias que não se coadunam com a doutrina espírita. E que ideias são estas? Elas estão disponíveis em O Livro dos Espíritos. Como trazer agora 1019 questões? Elas estão, para me ater à sequência das obras publicadas, estão em O Livro dos Médiuns.
que nos apresenta uma classificação de espíritas. Porque há espíritas e espíritas. Como trazer aqui uma síntese do Evangelho, com mais de 200 tópicos distribuídos em 28 capítulos? Como trazer céu e inferno, que remodela, reformula a ideia vigente de justiça divina, trazendo-nos a lei de causa e efeito, associada à misericórdia, ao amor, à justiça. Como trazer a Gênese, obras póstumas, outras obras, os 500 livros, o Chico, e outras tantas centenas de outros autores. Então o espírita precisa estudar. É o conhecimento que começa a nos estruturar. E conhecendo, nos estruturamos e vamos sedimentando o nosso amor. Com a doutrina, nós sabemos o que amamos, a quem amamos, como amamos, por que amamos, por que servimos, por que trabalhamos, por que estamos na terra, por que sofremos. Então o espírita precisa, em síntese, incorporar a doutrina e propagá-la através da sua remodelação. Então o espírita, na fila do supermercado, na fila do alto posto para abastecer, o espírita, no uso do cartão de crédito, será diferente do ramerrão que aí está no mundo. Vai trabalhar a própria espiritualidade, não deixará de amar a família menor, mas o espírita agora sabe que a humanidade é uma só família, que devo dedicação aos mais próximos, conectados comigo pela consanguinidade e pelas leis sociais, mas que todos são meus irmãos. E eu devo estender a minha capacidade de amar a todos, indistintamente, dentro da capacidade que por enquanto ostento, até atingir um patamar melhor, quando então poderei fazer mais e melhor por este mundo melhor que todos nós queremos. Então o espírita jamais deve se satisfazer com a frequência regular ao centro espírita. Jamais deve se satisfazer com a crença nos guias, nos mentores. Não basta crer na imortalidade, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. O que estamos fazendo com a certeza da imortalidade? O que estamos fazendo com a certeza de que somos espíritos reencarnados? O que estamos fazendo com o conhecimento, ainda que mínimo, já adquirido? Façamos a nossa parte. É claro que não poderemos fazer tanto quanto fazem os santos, os mártires, os heróis. Mas não há quem não possa fazer
alguma coisa. Que o Senhor das nossas vidas nos abençoe. Assim seja.